Eu estou iniciando a gravação então da aula de hoje e a parte inicial eu vou fazer uma revisão rápida do que foi passado na aula anterior sobre a parte de dispositivos, que é aqui, dispositivos e regras de layout, e a tarefa equivalente à aula anterior, então, que era visualizar um circuito com microIND e identificar as suas partes. O foco principal nosso aí é observar como fica o desenho físico para que se construam dispositivos eletrônicos a nível de integração no silício mesmo. São dispositivos bastante pequenos e são desenhados a partir de uma série de regras de projeto. Essas regras de projeto são regras geométricas, porque os dispositivos são construídos sobre uma superfície, né, em duas dimensões, e aí existem regras geométricas de distância entre as diferentes camadas que podem ser construídas, larguras mínimas, tamanhos máximos, espaçamento entre algumas estruturas e as camadas que são construídas, de forma que a gente consiga desenhar esse tipo de componente como um transistor, NMOS ou PMOS. Transistor NMOS é o NPN. Desculpe, NMOS é o NPN, que a gente conhece. No caso aqui, ele é um MOSFET. Não estamos falando sobre os bipolares ainda. E o transistor PMOS é o tipo P. Que a gente tem que fornecer uma tensão negativa no gate para acionar ele. O princípio de funcionamento desses dispositivos, talvez vocês tenham abordado de uma forma simplificada lá em eletrônica, que é quando se aplica uma tensão no gate que é isolado, não existe uma corrente contínua nele, cargas são atraídas entre o terminal de fonte e o gate, e se forma aqui abaixo, bem rente ao gate, um canal no qual tem excesso de cargas, então ele vai permitir que circule corrente entre o dreno e o fonte. Quando a tensão for zero entre o gate e fonte, não existem cargas atraídas. Isso aqui é um silício na sua forma levemente dopada P, e ele não permite a passagem de cargas, portanto não tem corrente do dreno para o fonte. E aqui, se vocês observarem, ficam dois dispositivos parasitas e um deles fica reversamente polarizado, dois diodos parasitas. Vejam bem, formados entre a camada P e N. De forma similar no transistor PMOS também, quando se aplica uma tensão negativa do gate em relação ao source, vai formar um canal aqui embaixo, e aí ele pode ser ligado ou não e controlar o fluxo de corrente de source para o dreno, no caso do P. Similar aqui, esses dispositivos parasitas, esses dois diodos que se formam aqui, ocorrem dois diodos aqui também, só que eles estão apontando na direção contrária. Portanto, a gente controla a tensão do gate para formar mais ou menos canal condutor aqui embaixo. Quando a gente pega um dispositivo de prateleira, a gente não quer saber da geometria dele, a gente simplesmente pega um dispositivo pronto, que já foi fabricado e já tem lá características, qual a tensão do gate eu vou botar, qual a corrente resultante, qual a resistência em condução, que nos importa lá em eletrônica de potência. Quando a gente botar a máxima tensão no gate, qual vai ser a resistência desse canal aqui para o fluxo de corrente. E aqui, do ponto de vista de microeletrônica, a gente pode construir os dispositivos do tamanho que a gente quiser para aquela função que a gente quer. A gente não precisa pegar processos diferentes, até porque a gente não tem como fabricar dispositivos diferentes sobre o mesmo substrato de silício com tecnologias diferentes, mas a gente pode escolher a geometria, tanto o comprimento do transistor, que no caso essa medida aqui é o comprimento, a distância entre a difusão P aqui e essa outra difusão P, essa região aqui que está levemente dopada N e que naturalmente não conduz. Esse é o comprimento, e a dimensão que está na profundidade da tela de vocês aqui, que não é visível, é a largura do transistor. Vocês podem imaginar que um transistor com um maior comprimento, com L, essa dimensão horizontal aqui maior, vai exigir uma maior tensão do gate para ligar e para formar um canal para conduzir aqui embaixo. Enquanto que um dispositivo mais estreito, que o L é menor, vai precisar de uma tensão menor para acumular cargas suficientes para conduzir no canal do transistor. Efeito contrário ocorre no... Aqui é melhor essa ilustração. O L, essa distância aqui, e o W, a largura, é a distância oposta. A relação contrária do L ocorre em relação ao W. Quanto maior o W,
maior é a seção horizontal aqui de condução de corrente. Então, mais corrente vai fluir para uma mesma tensão de polarização. Então, quanto maior o W, mais corrente surge. E quanto menor o W, menor é a corrente que vai passar por aqui. Então, a gente consegue construir transistores com relações W e L diferentes, sendo quanto maior o W, maior a quantidade de corrente que flui e menor a resistência em condução. Esses gráficos aqui embaixo mostram essas duas dimensões, olha só. Quando a gente olha a tensão aplicada no gate e a corrente de dreno. À medida que aumenta o W, mais largo, é mais fácil passar corrente. Então, à medida que a tensão de threshold é excedida, mais rapidamente a corrente sobe. A relação oposta em relação ao L, o comprimento dele. Com um comprimento menor, passa mais corrente. Com um comprimento maior, passa menos corrente. Apresenta uma maior tensão necessária para o mesmo nível de corrente passar pelo transistor. Como se relaciona isso aqui? A gente vai olhar durante essa aula aí. Por isso que eu pedi para vocês irem baixando esses recursos ali, os modelos PMOS e NMOS, de uma tecnologia mesmo. E a gente vai mexer nos parâmetros dele e observar as curvas, como fica o comportamento desse transistor à medida que a gente desenha ele. Porque para diferentes aplicações, nós vamos querer transistores que sejam melhores amplificadores, que tenham um maior ganho por uma variação de tensão no gate, eles vão ter o W maior. Porque para uma mesma variação de tensão no gate, vai passar mais corrente. Por outro lado, quando a gente quer transistores bons que tenham um parâmetro de impedância de saída maior, que é importante para fazer circuitos que controlem níveis de corrente, como fontes de corrente ou amplificadores mesmo, que necessitam nós com mais alta impedância, então nós vamos privilegiar dispositivos que têm um L maior para essas funções. Além disso, eu lembro numa questão da aula anterior também, que era a variabilidade. Lembro que a construção desses dispositivos, de acordo com aqueles vários passos de construção lá, vão sofrer de pequenos desvios nos parâmetros. E quanto menor o dispositivo, mais significante é o desvio nesses parâmetros, caso o L e o W sejam muito pequenos. Qualquer pequeno erro geométrico durante a construção, um pequeno desalinhamento das máscaras, uma pequena variação de uma parte que foi removida mais do que a outra, vai causar um grande efeito nos parâmetros. Então, dispositivos maiores vão sofrer menos variabilidade, conforme já foi falado em detalhes aqui na aula anterior sobre variabilidade e origem da variabilidade nos componentes. No final da aula anterior, a gente só observou aqui algumas fotos do circuito, identificando as partes e vendo lá todas as aberturas para conectar os fios externos, alguns componentes que a gente consegue identificar como indutores aqui da própria foto, células digitais que estão aqui numa construção bem regular. Isso aqui foi um complemento somente à aula. Então, feita essa revisão, a aula de hoje, então, eu vou falar um pouco mais sobre os dispositivos integrados, principalmente no comportamento do MOSFET, relacionando com aquelas dimensões ali que eu já mostrei, o W e o L dele. Então... Professor, só uma dúvida, para ficar mais claro. Aquelas células digitais ali que tu falou, o que eles são? São transistores em arranjos de matrizes? Posso abrir o MicroWind aqui para relacionar com essa tarefa de vocês? Olha aqui. Pode. Claro, professor. Essa célula aqui, que eu tenho aberta, você consegue identificar alguma coisa nela? Desculpe, eu abri a célula errada. Deixa eu voltar aqui. Eu estava com outra aberta antes de começar a aula, eu troquei a célula. Deixa eu abrir uma aqui, que é uma END de 2 portas. Isso aqui é uma construção que tem uma END. Na atividade que eu propus para vocês, era uma porta inversora somente. Quando se constrói a parte digital, não se constrói individualmente montando os transistores de cada porta lógica. Mas existem portas lógicas prontas e a gente simplesmente vai grudando uma do lado da outra e conectando os terminais de entrada e saída. Por isso elas ficam em fileiras bem organizadinhas. Por exemplo, se você tiver várias portas END aqui, uma do lado da outra, isso aqui é uma porta END, entrada A. Deixa eu ver uma coisa, entrada A e B, se não me engano, estão aqui. Essas duas aqui. E saída aqui. Nós vamos montando várias portas em sequência e as portas lógicas, a construção dos transistores é igual, só o roteamento por cima para ligar a lógica entre elas que fica diferente entre os diversos circuitos. Então, as células digitais, em geral, são
bem regulares. Como se a gente voltar naquele desenho lá, né? Células digitais têm uma organização em linhas e colunas bem regular, enquanto que os analógicos, de acordo com o tipo de circuito que está sendo construído, eles são diferentes, né? A gente vai ter que construir indutores, resistores, até algumas partes razoavelmente regulares, mas a maior parte deles é bem feito manualmente. Só por isso que eu comentei. Células lógicas, então, tem uma certa regularidade de matrizes. Sim. Beleza. Obrigado, professor. Beleza? Então, eu vou puxar exatamente uma dessas células aqui como continuação da atividade depois. Bom, qual a diferença, então, da gente procurar os dispositivos integrados em relação aos discretos? Os integrados a gente vai ter já um dispositivo bem caracterizado, com aquelas curvas de tensão e corrente lá, e modelos SPICE que são fixos. Se você baixar um modelo SPICE do IRF 740 lá, que é um transistor NMOS de potência, vai vir com um monte de parâmetros constantes e acabou por aí. O que a gente tem aqui agora, que a gente vai poder construir nas nossas simulações, são dispositivos que eu chamei aqui de a granel. Porque a gente consegue fazer um dispositivo com maior capacidade de corrente, menor capacidade de corrente, mudando aquela relação W/L. Como também a gente consegue construir circuitos analógicos com altos ganhos ou com características bem específicas, até como aqueles osciladores que eu mostrei como exemplo na aula anterior lá, por meio dessa seleção dos parâmetros do componente. Esses parâmetros no modelo vão mudar as equações elétricas do modelo e geometricamente vão resultar na construção de dispositivos com aquelas geometrias, como essas geometrias aqui, WL, de acordo. Então, toda vez que a gente aumenta o tamanho dos dispositivos, a gente vai saber também que a gente vai precisar de mais espaço no wafer para fabricar ele. Aí entra... Vamos dar mais um passinho lá na direção da parte de apelo comercial das coisas. A gente sempre vai querer dispositivos menores possíveis para custar menos a fabricação. Mas, para algumas funções, a gente precisa de dispositivos grandes. Eu, inclusive, vou pedir para vocês, durante a aula agora, que tentem fabricar um dispositivo que tenha lá poucos miliohms de resistência em condução. E vocês vão ver como ele pode ser grande, comparando com outros dispositivos para outras funções dentro do circuito. Bom, quais dispositivos podem ser construídos, então, em uma determinada tecnologia de fabricação? Depende dos passos de fabricação que serão realizados. Durante a aula passada, nós olhamos uma folha de dados de um processo comercial de fabricação lá. Se vocês lembram, é um processo da X-FAB e que tinha dispositivos de alta tensão, 400 ou mais de 700 volts. Ao mesmo tempo, eles tinham dispositivos com tensões de bloqueio bastante baixas, como 5 volts, que eram adequados à construção de circuitos analógicos, de amplificadores, de circuitos digitais. Mas esses dispositivos tinham nomes específicos dentro da tecnologia. E eles eram caracterizados de forma diferente, até para os projetistas saberem quais dispositivos eles vão usar, de acordo com aquelas camadas de fabricação que eles vão querer pagar, vão estar dispostos a pagar. Então, mais passos de fabricação, a fabricação vai custar mais caro, é como fazer uma PCB com muitas camadas lá, né? Nós vamos pagar por opções a mais para a fabricação, mas nós vamos ter mais recursos também. Da mesma forma, a fabricação dos dispositivos passa pela etapa inicial, que é decidir quais módulos de fabricação vão ser usados. Então, os modelos elétricos que a gente vai simular aqui, eles são completamente parametrizados. Tamanhos, comprimento e largura W, comprimento L, que a gente viu naquela ilustração anterior lá. E também o ajuste dos componentes pode ser automático, do tipo pela resistência que eu quero no resistor. O meu modelo elétrico já decide qual o comprimento desse resistor necessário para ter aquela resistência. Ou qual a indutância, o meu modelo elétrico lá já vai dar um comprimento de fio maior para atingir a indutância que eu quero. E já vai ser no caminho contrário. Em vez de eu definir o WL, que é o mais comum em transistor MOS, a gente pode, por alguns modelos, definir a resistência e o modelo implicitamente vai determinar o comprimento e a largura do dispositivo necessário. Esses parâmetros parasitas que vão surgir, que eu botei ilustrado aqui embaixo, por exemplo, por um transistor NMOS, também vão variar junto com as características dele. Então, você consegue identificar aqui que tem uma estrutura similar a uma construção de um transistor PMOS aqui, embaixo desse esquema elétrico? Vocês podem ver aqui que tem um substrato embaixo, uma difusão P, uma difusão N, uma parte aqui de polissilício e óxido para isolamento. E aqui tem um símbolo de uma fonte de corrente. Só porque aqui é o canal onde vai ser formado o canal do transistor.
Então, existem parasitas entre todas as partes do componente. Esses parasitas vão ser simulados e dependem das questões geométricas. Da largura e do comprimento dessa difusão, da largura e do comprimento dessa difusão, influenciam esses capacitores aqui, entre as difusões e o substrato. Entre o gate e o substrato também tem uma outra capacitância implícita aqui, capacitância gate bulk, que é a capacitância na qual se acumulam as cargas que vão formar o canal. Existem capacitâncias parasitas entre o nó de dreno e fonte e o gate também no meio. Vocês já viram para dispositivos de potência essa caracterização aqui? Para dispositivos de potência, geralmente a gente recebe uma informação de capacitância de gate, capacitância entre dreno e gate. Alguém já reparou nisso? Não, professor. Quando vocês selecionam lá para construir que seja um conversor de potência que vai comutar um MOSFET em alta velocidade, é bem importante saber qual é a capacitância de gate e de dreno gate, porque elas vão requerir pulsos de corrente muito grandes para conseguir tanto ligar quanto para desligar num período curto. Então, lá na construção de dispositivos de potência, quanto maior o elemento construído, maiores são as capacitâncias parasitas. Portanto, o gate driver vai ter que ser mais forte, capaz de gerar pulsos de corrente maiores. É bem normal um gate driver para um transistor MOS, para um conversor de baixa potência mesmo, 10, 15 watts, ele precisar gerar pulsos bastante curtos aí, de até 10 amperes no gate, para conseguir ligar e desligar esse transistor rápido o suficiente para evitar perdas de comutação, ou para reduzir as perdas de comutação. Da mesma forma, quando a gente constrói um transistor, a gente vai ter todas essas trocas aí. Um transistor maior vai ter maiores capacitâncias parasitas, mas vai ter maior capacidade de conduzir corrente. Um transistor maior vai exigir menor tensão do gate para conduzir. Um menor vai exigir maior tensão de gate. Por contrário, ele vai ter menores componentes parasitas. E assim, nos dois sentidos, as duas inter-relações. Eu vou abrir agora aqui, voltar a abrir o circuito que eu propus na tarefa 5 ser visualizado no MicroWind. Eu convido vocês, cada um aí, a quem tiver o MicroWind baixado, puder abrir esse componente pra gente olhar junto aqui. Já dei o feedback, eu acredito, aos dois colegas que entregaram essa atividade aqui, pedindo mais detalhes. E eu vou abrir no meu aqui agora, então. Era esse componente aqui. Só um pouquinho, preciso arrastar ele pro lado para verificar uma coisa. O meu monitor não está com as cores muito fiéis aqui. Bom. Vocês estão em aula aí. Deixa eu ver se alguém já entregou. Ninguém de vocês entregou a tarefa ainda, né? Solano, Bernardo, Bruno? Ainda Bruno, não, professor. Então convido vocês aí ao vivo. Quem sabe faz ao vivo agora. Me falem aí sobre o que vocês estão enxergando. Eu vou puxar aqui para facilitar, vou puxar aqui do lado o desenho do transistor aqui para vocês me ajudarem a identificar o que vocês estão enxergando aí. Porque senão vai ficar muito bom. Aí eu vou entregar para vocês feita a tarefa que os colegas de vocês estavam fazendo em casa aí. Fazendo fora do horário. Tá aqui do lado a construção do transistor NMOS e PMOS. O que vocês enxergam no layout que corresponde a isso aqui? Deixa eu fazer uma outra coisa, puxar o... Cadê a legenda aqui? Sumiu minha legenda? Eu vou abrir meu MicroWind de novo para aparecer minha legenda aqui. Voltando lá. Aqui, voltou a aparecer minha legenda, abrindo o inversor. Vocês sabem qual é o circuito do inversor, né? O que vocês esperam ver num circuito do inversor? Não sei, professor. De assim, praticamente, não sei. Esse é o circuito equivalente do inversor. É exatamente um transistor ligado com alimentação positiva e um transistor ligado com alimentação negativa. Aqui. Então eu pedi uma análise bem simples para vocês aqui, que é tentar encontrar aquelas estruturas lá de construção do transistor aqui nesse desenho. Ó, vai ter um transistor PMOS ligado à alimentação positiva, que é VDD, e vai ter um transistor NMOS ligado na alimentação mais negativa, ou VSS, aqui embaixo.
Eu vou abrir de volta isso tudo aqui pra vocês. No primeiro momento aqui, eu vou já apontar direto pra vocês. Mais fácil de descobrir é onde estão os gates, porque eles são construídos por polissilício, né? Polissilício em vermelho aqui, né? Vocês conseguem ver claramente que tem uma fita vermelha aqui, né? De fora a fora. Sim. Olha, eu não preciso necessariamente separar os gates dos transistores, se eles são construídos de polissilício. Então aqui eles são emendados de fora a fora. Um terminal injeta o sinal e de fora a fora tem um baita de um gate aqui. Qual a diferença do transistor NMOS e PMOS agora? O NMOS ele é construído direto sobre o substrato do tipo P. E normalmente os substratos lá de silício construídos são tipo P. Aqui. Então, eu vou ter só duas difusões tipo N+, de um lado e de outro do gate. Vocês conseguem identificar isso em alguma região? Pelas essas cores da legenda? Difusão N+. Aí onde tá o mouse aí. Aqui, vocês conseguem relacionar isso com aquele circuito, né? Aqui, ó, alimentação negativa, VSS, tá ligado num transistor que tem duas difusões e um gate no meio. Então, é esse cara aqui. E aqui provavelmente é o dreno dele, então. Fonte e dreno dele. Vamos lembrar que isso aqui é o dreno dele, então é a saída do circuito. Sim. Agora, o que a gente vai precisar para construir o transistor PMOS? A difusão P ali em cima, marronzinho. Isso, tem uma difusão P, mas ele tem uma camada a mais em volta, lembra? Da aula anterior. Pois é. Eu vou puxar. Por que ele tá mais assimétrico aí, professor? Eu vou abrir aqui a aula anterior para mostrar para vocês por que ele é construído assim. Lembra que o substrato é levemente P. Sim. Processos de fabricação aqui tinha um exemplo claro disso aqui. Quer ver? Um do lado do outro. Aqui, a construção de um P e de um N. Vejam como é construído o transistor tipo P do lado de cá. Como o substrato é levemente P, eu não posso fazer uma difusão P+, direto nele. Não vai funcionar. Então eu preciso desenhar esse poço aqui, que se chama N-well, que é levemente dopado N. Aí eu consigo fazer uma difusão tipo P em cima para criar a parte do canal do PMOS. Então vocês conseguem ver que tem esse N-well, que é um poço N maiorzão em todos eles aqui? Ah, é esse aí em verde com os pontilhadinhos. Isso. Então ele é É maior. o posto N. Ele é maior. Tem regras, inclusive, entre o espaçamento aqui, ó, entre essa difusão marronzinha P, mais aqui, e essa borda aqui em volta. Então aqui é uma... Como tem esse N-well, já é uma baita dica que isso aqui é um transistor P. Tem uma difusão P no meio, ótimo. Passa um gate no meio ainda? Perfeito aqui, ó, vermelhinho. Perfeito. Então, essa região aqui é a região ativa do transistor tipo PMOS. E o outro lado, como a gente viu no circuito do inversor lá, o outro lado do PMOS está ligado à alimentação positiva. Então, fechou o nosso circuito, né? Essa região aqui está aqui em cima, ligada à alimentação. A região ativa e o gate dele estão aqui. O gate passando na camada vermelha por cima. O dreno... Não precisa ficar alinhadinho, que nem o N ali, professor. Que nem o NMOS. Não necessariamente. Que ele tá meio que enviesado, diagonal, né? Sim, porque ele tem um contato aqui. Essa parte aqui, se a gente vai olhar na forma em 3D depois, é a metalização. Ela fica numa camada superior. Isso aqui é um contato, tipo uma via lá na PCB, que liga uma camada a outra. Isso aqui liga o contato com essa parte aqui ativa do transistor, que é esse pezinho aqui. É esse contato aqui, ó, nesse desenho. Sim. Então ele liga com a camada de baixo. E no momento que ele faz contato com uma parte do P, ele automaticamente já tem contato com toda essa difusão aqui ao longo de todos os dois lados. Cada contato. Então eu não preciso forrar ele de vários contatos ali, já que ele já está ligado. E embaixo do gate só vai conduzir quando tiver tensão de polarização. Então, tensão no gate suficiente. O inversor funciona por essa lógica. Se a tensão de entrada é baixa, liga o transistor de cima, né? Se a tensão de entrada é alta, liga o de baixo e bloqueia o de cima. Então, nunca os dois devem funcionar simultaneamente. Sim. Vou aproveitar aqui então e vou abrir esse processo em 3D para mostrar essa questão das camadas. Ó. Vocês viram onde eu segui aqui? Simulate Process Steps em 3D. E eu vou avançar aqui rapidamente para o próximo passo. Crescimento. Tá bem ruim as cores para mim aqui, bem difícil de enxergar. O meu monitor não tá legal. Aqui, polissilício. Polissilício é a formação dos gates, né?
Tá vendo aquela barra de cima a baixo, né? Vocês viram que aqui embaixo já tinham regiões reservadas aqui, ó, onde vai ser construído o NMOS e onde vai ser construído o PMOS ali em cima, por onde passa o gate. A implantação N, se vocês forem olhar, ela preenche o espaço do transistor NMOS. Porque o gate protege para que abaixo do gate não sejam implantadas as cargas. Porque embaixo do gate só pode atrair cargas quando tiver tensão. Então ele protege para que as cargas não consigam atingir o substrato ali embaixo. E implantação P, se a gente observar aqui, modificou, foi essa parte de cima, que é a parte ativa do transistor P. Então, quando faz a implantação P, o gate já está protegendo uma parte aqui que não vai sofrer a implantação daquelas cargas P, que são isso aqui, né? Essa partezinha de cima. E voltando lá nele, quais são as outras camadas? Aqui, aquelas vias que eu disse que conectam lá, ó, que vão ligar o source e o dreno do NMOS e o source e o dreno do PMOS. Estou vendo que desproporcional, essas estruturas de baixo são bastante pequenas. E realmente as vias são bem grandes em comparação com isso. Porque as camadas de metal já ficam bem mais altas. Que louco. E aqui, aquela primeira camada de metal lá em cima. Deixa eu ver, eu afastar aqui para conseguir enxergar ela. Olha só a conexão da parte do VSS, que é tensão negativa. Do VDD, tensão positiva lá. E aqui, a ligação entre os dois drenos dos dois transistores. Mais vias para a camada de metal superior ainda. Metal 2, mais uma camada de metal mais alta ainda. Para determinar onde ficam os terminais. Mas ok, é isso que eu quero que vocês relatem na tarefa ali. Mesmo que não fez, pode entregar ainda. Desde que mostre isso e escreva a sua explicação para o processo de identificação dos componentes, conforme a gente olhou no layout aqui. E depois, como eles ficam no layout. Ok, sobre o que eu falei sobre a construção das células, eu já testei isso antes e ia fazer uma demonstração para vocês aqui. Eu vou abrir aqui o editor e vou tirar um print exatamente nessa parte aqui para mostrar para vocês como é que é construída aquela questão das células lógicas e por que elas ficam tão regulares. Olha só. Peguei desde aqui até aqui. Copiei essa parte da célula lógica e vou puxar um editor de imagem comunzão aqui mesmo. Eu só vou pegar e vou marcar com cor secundária essa. E essa aqui é o inversor só. Se eu colo ele outra vez aqui e boto pro lado. Aqui. Agora eu colo ele outra vez aqui, boto pro lado de novo. Isso que pode ser feito por qualquer tipo de célula, tanto inversor, quanto AND, quanto OR, quanto flip-flop, se vocês olharem os flip-flops construídos. Vocês estão vendo que as estruturas vão se grudando e aqui formou um N-well grandão só. As alimentações automaticamente já estão se conectando. E só vão ficar expostos os terminais individualmente de cada uma das células. Aquilo que eu comentei lá, que essas estruturas digitais são regulares, são porque são formadas matrizes de células conforme elas são necessárias para montar o circuito. E por cima aqui, só as camadas de metais que mudam depois. Porque as partes de baixo eles são bem regulares. Qual a vantagem dessa estrutura regular aqui? Uma delas, não precisar desenhar manualmente cada transistor, porque cada porta lógica pode ter dezenas de transistores, aí, um flip-flop, uma porta AND com várias entradas, pode ter vários transistores. E o segundo é, imagina se eu quisesse botar uma estrutura aqui um pouquinho afastada. Eu teria que seguir todas aquelas regras de projeto lá, e entre os N-well aqui eu teria que ter um certo espaçamento, eu teria que respeitar várias regras de projeto, e que tornaria o meu circuito maior. Mas como eles eletricamente são conectados, eu posso justapor um ao lado do outro e já vai ficar muito mais compacto o meu circuito e respeitando as regras de projeto, porque eu não preciso respeitar a regra entre os N-well, já que eles estão ligados todos na mesma tensão de alimentação. Então, por isso que vem aquela regularidade lá das portas lógicas. Bom, vou fechar isso aqui agora. Revisada essa questão do tema da aula anterior aí, eu lanço para vocês, se vocês quiserem se desafiar um pouco mais, e quem já viu aqui a explicação vai ficar muito mais fácil. Em vez de fazer a identificação do inversor, tentem fazer a identificação da END2. Que vai ter os mesmos tipos de estrutura, só com os formatos um pouquinho diferentes aí. E aí vejam como é que fica o circuito equivalente de identificar a END2 em vez do inversor. END2 é porque tem duas entradas, né? Entrada A, entrada B. E aí me digam aí qual o circuito equivalente disso aqui. Bom, encerrando então completamente. Bom,
Sim. Professor, ele só se repete ali em cima o pad dele, que tem a entrada A e B, ele vai até o outro lado do componente? Deixa eu abrir ele de volta aqui, me desculpe, eu fechei ele. End 2, Não, né? qualquer um é. Porque ele parece que tem conexão dos dois lados, no caso, os padzinhos ali do em vermelho. Ah, sim, sim, ele só repete, conexão em cima e embaixo. Não necessariamente precisa É, ter em cima e embaixo, ele pode ter só uma via num lugar. Não é necessário tá. esse gate tão É longo. só pra ficar assimétrico, mais fácil de produzir coisa e de emendar um no outro se tiver que continuar fazendo as conexões. Não necessariamente, eu posso te mostrar. Quer dizer, eu posso mostrar para vocês na aula uma biblioteca que nós temos para uso disponível na universidade. Eu consegui acesso a uns servidores lá da engenharia da computação e eles têm as células lógicas de uma biblioteca real mesmo. A gente pode ver onde ficam os terminais depois nelas. Mas aqui, como por ser um fim meio didático, os gates foram feitos maiores mesmo, mas não necessário. Tendo um contato terminal em um local do gate, poderia ser até aqui no meio, já seria suficiente para ligar eletricamente esse gate aqui com esse gate de baixo. Uhum. Pensem nessa estrutura aqui. O que parece a vocês? Um source, um gate, um espacinho, mais um gate e um dreno. O que pode parecer isso aqui? Dois gate. Imagine que aqui no meio tivesse um contato, tipo esse aqui. Aqui no meio. Mas ele não é necessário, porque eu não ligo nada entre esses dois transistores aqui. Então, se vocês olharem bem, isso aqui forma um transistor NMOS aqui. Já que eu não preciso ligar nada nesse nó do meio, eu nem boto um contato aqui com a camada de metal. Eu já boto o transistor ou outro NMOS em série aqui. Construído. É muito mais compacto do que se eu tivesse que desenhar dois desses, né? Completos. Sim. Por não ter o NWL embaixo aqui, aquele poço N, a gente sabe que isso aqui é NMOS. E esses aqui vão ser PMOS, portanto, né? Vai Uhum. fazer sentido. Beleza. Sim. Mas essa questão de regularidade é para poder botar eles um lado do outro e formarem fileiras alinhadinhas e ficar por necessidade de projeto, para não precisar redesenhar cada um deles manualmente, realmente. Isso se chamam células standard cells. Tem um formato bonitinho para ser montadas já. Joia. Nós vimos ali o circuito do microwind, né? Agora eu vou pedir que vocês abram o que eu disponibilizei de material extra ali, que é um circuito no Wellington Spice. E botem na mesma pasta desse circuito os dois modelos, PMOS 4 e NMOS 4, que estão disponibilizados juntos aqui. O que tu quer ver? O cachorro do Bernardo apareceu aí ou é o gato? Então, teste de caracterização de transistores. Desculpa, Bernardo. Não, tranquilo, professor, tranquilo. Vocês conseguiram abrir aí esse circuito do LT Spice? Se alguém não conseguiu, por favor, me avisa. Eu vou abrir ele aqui, que eu tenho na minha pasta separado, porque senão eu teria que baixar os 3 arquivos da mesma pasta também, e é isso que você tem que fazer. Baixar os 3 na mesma pasta. Aqui. Vocês me confirmem quem está acompanhando aí que conseguiu abrir até esse ponto aqui. Eu só quero que vocês vejam aqui que esses dois comandos aqui em cima include vão buscar na mesma pasta um arquivo chamado modelo nmos4.lib, que é aquele arquivo que vocês baixaram, e modelo pmos4.lib, que é o outro que vocês baixaram, que são modelos de transistores NMOS e PMOS de uma tecnologia 0,6 micro, quer dizer, tamanho mínimo 600 nanômetros, que é o L do transistor, é o comprimento. Então aqui embaixo a gente pode abrir, clicando no botão direito no transistor e ver que eles têm dois parâmetros já, W e L, separadamente. PMOS também, W e L, já estão prontos com alguns valores padrão. O que eu já deixei aqui ajustado nessa simulação é que se a gente rodar ela simplesmente como está agora e botar uma tensão de VDD, a gente vai ver que é um sweep DC aqui, que varia a tensão da fonte V2 de 0 a 5 volts. Exatamente porque esses transistores operam em 5 volts, então não faz sentido eu subir mais a tensão do que isso.
eu vario essa tensão de alimentação para conseguir exatamente obter aquelas curvas de como a corrente de dreno dele vai se comportar à medida que varia a tensão de alimentação. Então eu vou olhar a corrente de dreno. Vocês podem ver aqui que no eixo horizontal vai de 0 a 5 volts, que é essa tensão VDD variando. A tensão de gate está fixada. No caso aqui ela está fixada no valor 5 volts, V-gate, porque eu usei esse parâmetro aqui. Por que será que ficou com um tamanho de letra tão pequeno aqui? Mas se eu der um zoom aqui, dá pra ver que tem um parâmetro definido fixo aqui como V-gate. Que é definido aqui, V-gate igual a 5. 5 volts então. E eu tô olhando pra corrente de dreno do M1. Vocês lembram das curvas tradicionais lá dos transistores? Que como ele se comporta com a corrente quando varia a tensão de alimentação. Eu fixo a tensão de gate e observo como varia a corrente. Aqui na primeira região, onde a tensão de dreno é pequena, é baixa ainda, ele se comporta como um resistor. Olha só, sobe a tensão, sobe a corrente. Então isso é um resistor. É uma razão constante entre tensão e corrente. Aqui a gente chama a região linear. E já aqui em cima, que fica quase horizontal, quer dizer, variando bastante a tensão de dreno e variando pouco a corrente nele. Então ele tem aproximadamente o comportamento de uma fonte de corrente. Me digam, eu estou chovendo no molhado em reexplicar isso aqui. Isso aqui é aquela questão lá de fundamentos de eletrônica, quando tiver a caracterização do transistor. Não, professor, sempre é bom. Sempre é bom pra reforçar. Mas eu quero ter uma noção de quanto avançado vocês estão nesses aspectos aí. Tá ok mostrar essa curva para vocês aqui e é familiar, não é tão familiar, eu posso aprofundar um pouquinho melhor isso aqui. Nós estamos olhando só pro transistor NMOS aqui, né? Por enquanto. Bom, o Tibola passou várias coisas pra gente, não vou mentir, mas eu particularmente não me recordo muito assim dessa curva aí. Mas alguém pode me dar uma opinião aí? Eu não sei, Solano, Gabriel, Bruno. Professor, acho que tu pode seguir dando essa explicação, não precisa de repente aprofundar tanto e também não tão pouco, porque muitas coisas a gente não lembra mesmo, a gente usava em aula ali uns datasheet e dava uma olhada, mas era muitos parâmetros às vezes, né? A gente não lembra. Sim. Não, às vezes assim, essas quedas da junção, quando fazia um transistor bem em dB, né, que tinha, eu não me lembro muita coisa não, na real. Quando a gente entrou em FET, eu apanhei um pouco também, não estava bem preparado. Ok, na real, eu passei justo com as calças na mão também, mas foi terrível. Ok, então a gente vai exercitar um pouquinho mais isso aí, porque a gente vai implementar alguns circuitos nessa aula na próxima, certo? Tranquilo. Eu só quero ver, não tá falhando meu som hoje, né? Não tá travando a aula, tá ok? Não muito. Tá ok. Tá ok. Bom, então nós estamos olhando só para o MOSFET. Eu vou fazer uma explicação então intermediária, não vou aprofundar um monte porque vocês já tiveram uma disciplina e vocês vão lembrar isso assim que vocês verem. Isso aqui é uma curva tradicional de transistor, que vocês vão ver lá no datasheet de um componente, que é para uma determinada tensão fixa de gate, se varia no eixo horizontal a tensão de dreno e observa ele. Aqui embaixo é o regime de operação quando a gente está usando ele como interruptor, quando a gente quer ligar ou desligar completamente, que ele é aproximadamente um resistor. E aqui em cima é quando a gente quer saturar ele, que é que ele mantém uma corrente constante. Estão vendo os dois regimes extremos aí, né? O que eu vou fazer aqui agora? Para ver exatamente a curva de caracterização que a gente tem no MOSFET lá da folha de dados dele, eu vou pegar aqui esse comando step e vou habilitar ele de volta, que vai mudar a fonte VG. Se eu não estou enganado, a sequência de parâmetros é a tensão inicial, tensão final e o passo dela. Então vai rodar várias vezes a simulação para diferentes tensões de gate, para a gente ver o que acontece. Então aqui está variando a tensão de dreno. Vamos rodar de novo agora para ver para diferentes tensões de gate que acontece. Ok, apareceram várias curvas aí agora. Vou clicar em cima do nome aqui. Vocês podem seguir também no de vocês. Vocês também têm acesso a isso aí. Cliquei em cima da variável aqui, vocês vão ver que só uma das curvas está destacada, né? Que é uma lá de baixo. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima para ele me dizer alguma coisa. Bem em cima do cursor. Ah, essa aqui é a tensão do gate era 0.1. Se eu olhar a corrente que surgiu aqui, picoamperes bastante abaixo dos micro, nano, pico. Então aqui é completamente desligado. Porque aqui a tensão de gate, botão direito aqui, era só 100 mV. Para trocar entre as curvas, eu vou apertar para cima no teclado. Seta para cima. Algumas vezes até eu ver que trocou de curva. Ó. Trocou de curva aqui embaixo. Então agora, a rodada 4. Opa, a tensão de gate era 1 volt aqui. Agora começou a surgir alguma corrente. Ó.
Ainda que ela seja menor que 1 mA, alguns nanos só, 800 nano. Mas já é uma corrente mais sensível. Vou clicar aqui no cursor e no meu teclado mais uma vez para cima. E botão direito para ver. Aqui a tensão do gate já estava 1.3. E ó, a corrente já chegou lá em 13 microamperes. Vou tirar daqui de cima que está me atrapalhando. Vou clicar de novo aqui e vou trocar entre as várias vezes. Na rodada 6 aqui, ó, ele 1.6 volts era a tensão de gate. Ok, agora a gente consegue perceber, diferentes tensões de gate vão fazer com que a corrente suba também. Mas aquele comportamento em relação à variação da tensão do dreno segue algo similar. Vai crescer aqui embaixo uma forma linear, como se fosse um resistor, a relação entre tensão e corrente é aproximadamente constante, e vai chegar a uma saturação. Vocês conseguem observar aqui, e se eu botar nessa curva de baixo aqui, ó, nessa azulzinha, eu vou pegar 2 pontos na curva azulzinha. Aqui. Essa razão aqui, ela é bem pequena, vamos dizer assim, em comparação com a variação de corrente que surgiu aqui nessa borda. Então a gente pode dizer que ele tem um comportamento mais parecido com uma fonte de corrente, e a corrente de dreno depende menos da tensão de dreno. Como a tensão de dreno depende menos a corrente de dreno depende menos da tensão de dreno, ele apresenta uma característica que essa inclinação aqui é uma resistência característica. Quer dizer, o dreno se comporta como se tivesse um resistor em paralelo, porque à medida que aumenta a tensão, aumenta a corrente também. Mas isso aqui é um efeito parasita que a gente não queria, é uma impedância de dreno. Para isolar esse efeito aqui, eu vou pegar só essa curva que eu estou simulando aqui, que eu destaquei, que é a tensão de gate. Cliquei com o botão direito, tensão de gate 1.3. E vou fixar só a tensão de gate 1.3, ok? Pra gente só ver essa curva aqui. Fechei aqui. Então, eu vou pegar, vou desabilitar esse comando aqui. Troquei ele como sendo comentário para desabilitar, aparecendo azulzinho. E vou rodar de novo a simulação. Agora simulou um caso só? Sim. Ok, simulou um caso só aqui. Oh, mas era o mesmo que eu tinha? Não, desculpe. Eu esqueci de trocar a tensão do gate para 1.3, conforme eu tinha falado, né? Ok, troquei o parâmetro da tensão do gate para 1.3 e simulei. Agora deve ser parecido com aquilo que a gente tinha observado antes. É uma corrente bem mais baixa. Deixa eu observar aqui, a tensão do gate está em 1.3. Ok, vou excluir essa variável de volta. Então essa aqui é aquela curva que tinha lá embaixo. Agora, por ter dado um zoom nela, parece que ela é mais inclinada. Mas observando isso aqui, é como se fosse um resistor, mas bem mais alto do que o resistor inicial aqui. Nessa faixa. Deixa eu abrir uma tela aqui por cima. Tensão é igual a resistência vezes corrente, né? Então, se eu quiser isolar a resistência, é a tensão por corrente. Mas eu quero olhar a resistência em torno de um ponto de operação. Então, eu posso fazer a resistência naquele ponto de operação é ΔV por ΔI. Faz sentido para vocês olhar a inclinação daquela reta como se fosse uma resistência equivalente? Quer dizer, naquela faixa ali ele apresenta uma certa resistência, né? ΔV sobre ΔI. Então, o que é o ΔV sobre ΔI observando no gráfico? Vou deixar aberta aqui essa definição aqui do lado, só para a gente visualizar ela. ΔV é quanto variou a tensão do gate de dreno entre aqui e aqui. ΔI é quanto variou essa corrente aqui verticalmente. Eu tenho aqui, ó, quanto variou a tensão e quanto variou a corrente. Então eu consigo calcular uma resistência vista, vamos dizer assim, pelo terminal de dreno. Por que é tão importante? Agora não parece fazer sentido nenhum. Mas quando eu quiser construir um amplificador, que a gente vai construir nessa aula nas seguintes, um amplificador, ou até mesmo observar um inversor, MOS, quanto maior for a impedância vista no terminal de dreno, maior vai ser o ganho do circuito. Então eu quero impedâncias de dreno gigantes, muito altas, vários mega ohms. Porque aí uma pequena variaçãozinha da corrente vai fazer com que o sinal seja amplificado por dezenas ou milhões ou centenas de vezes. Então vamos fazer o cálculo de qual a resistência de dreno observada nessa curva aqui, quando tinha 1.3 volts no gate. Alguém faz o cálculo para mim aí? Ou eu vou puxar minha calculadora aqui mesmo? ΔV sobre ΔI, né? ΔV, 3.51 dividido por ΔI
3,89 vezes 10 a menos 6 micro. 3,89. Se era vezes 10 a menos 6 era micro, eu não vou botar o 10 a menos 6 aqui na calculadora que vai ficar ruim de visualizar, mas eu sei que 10 a menos 6 vai virar 10 na 6. Vai ficar em mega, então. Entenderam até esse passo? Ok? Dividi o ΔV sobre ΔI e deu 0,9. Mas 0,9, lembrando do multiplicador, virou 0,9 mega ohms. Então, 903 kilo ohms nessa região ali. Eu vou anotar aqui do lado. 903,2.3 kilo ohm, vamos dizer assim, percebido pelo dreno. Ok? E agora vamos fazer a outra medida extrema. Isso aqui é a medida na região de saturação, né? Quando ele está se comportando aproximadamente como uma fonte de corrente, uma impedância alta. Vamos fazer a medida extrema aqui, que é o lado de cá. Agora, quando ele entra em condução, aqui, bem o iniciozinho, eu vou dar um zoom aqui nessa parte do gráfico, que é esse lado de cá, ele está se comportando como um resistor controlado ainda, e aqui que a gente quer quando a gente está comutando ele 100% ligado, 100% desligado. Aqui é quando você comutou ele como ligado, e ele vai entrar em condução. Qual é a resistência e condução desse dispositivo nesse canto aqui? Mesma definição. ΔV, ΔI. Só que nesse caso aqui a gente pode olhar simplesmente para esse cursor aqui, ó, porque o ΔV e ΔI coincidem com o valor desse cursor, porque o outro está em 0, né? Então, nesse caso aqui, operando como interruptor, ΔV sobre ΔI é 46 mV por 2,5 microamperes. Vou fazer de novo o cálculo sem usar o micro. Ou melhor, eu faço com. Vou botar aqui do lado para ficar bem claro. Resistência ΔV, 46,79 vezes 10 na menos 3. Dividido por, embaixo aqui, 2,51 vezes 10 na menos 6. Então a resistência vai ser, vou botar os meus 46,79 dividido pelos meus 2,51. 9. 18,57. (10 a menos 3 dividido por 10 na menos 6, subtrai o expoente de baixo, 10 a menos 3 mais 6, kilo ohm. Ficou claro de onde eu tirei esses cálculos aqui? Sim. Ok, eu calculei basicamente as derivadas da curva, né? Basicamente isso, a derivada de corrente por tensão. Só que é o oposto, Isso. né? Ok. Então, quer dizer, quando ele entrou em saturação, ele ofereceu 903 kΩ de resistência, que é quanto mais alto, melhor para nós, mais ele vai se comportar como uma fonte de corrente. Quando ele estava conduzindo, ele tinha kΩ. Para comparação, vocês pegam um transistor de potência e vocês querem ter miliohms aí, não é? Na resistência em condução, como interruptor. Ótimo. Agora vamos verificar uma coisa aqui agora, nele. O que aqueles parâmetros WL influenciam uma coisa e outra agora? Lembra que eu falei lá que quanto maior o comprimento do gate, que é aquela dimensão perpendicular que vai ser atravessada pela corrente, maior vai ser a impedância quando ele satura. Melhor ele vai ter uma boa característica de impedância aqui. Mas também vai ser maior a resistência em condução. O W tem um efeito contrário. Então vamos fazer um bom transistor de potência aqui? Vamos fazer um transistor que tenha uma resistência em condução muito baixa. Vamos exagerar aqui. Eu vou aumentar em 100 vezes a largura desse transistor, para que ele seja um bom condutor agora. Né? Ok? Eu aumentei o W, então esse transistor vai ser muito largo e o comprimento dele vai ser bem pequenininho. Então o gate e o dreno vão ser umas fitas bem largas, bem compridas, e a região que tem que ser atravessada é bem pequena. Vou dar um ok aqui e vou rodar de novo, para fazer uma comparação. Opa, primeira coisa que a gente verifica. Vocês viram como subiu o nível de corrente para a mesma tensão de gate? Antes a gente tinha nível de corrente aqui na casa dos 12 ou 13 microamperes, agora a gente já chegou em miliamperes para a mesma tensão de gate fornecida. Então, ok, ele já está virando um transistor de potência para nós. Vamos observar qual a resistência em condução dele agora, aqui.
aqui era W igual a 1,2 micrometro. Eu vou aumentar agora então o transistor para W igual a 120 micrometros. ΔV sobre ΔI, 159,4 milivolts. E o ΔI é 1,45 miliamperes. Ou seja, 10 a menos 3 também. Ok, 10 a menos 3 com 10 a menos 3 corta. A minha conta aqui então é 159,4 dividido por 1,45, porque os 10 a menos 3 cortaram, 109 ohms. Então eu mantenho 100 vezes o W desse transistor para ele ficar um bom amplificador, para que com a mesma tensão de gate ele acumula mais carga embaixo do gate e conduza mais, e ele ficou com 109 ohms somente. Então ele ficou um bom condutor. Ok, ainda não é um transistor de potência bom, porque a gente queria lá para o nosso no conversor buck, a gente queria uma coisa que tivesse uma resistência muito menor. Eu vou aumentar um fator de 100 vezes de novo o W. Agora esse transistor ficou enorme. Para ter uma ideia, agora esse transistor já tem, se eu tirar esses 3 zeros aqui, ele já tem 12 milímetros de largura. Então é um transistor enorme. Não quer dizer que o meu circuito integrado vai ter 12 milímetros de largura. Porque esse transistor pode ser construído por vários transistores em paralelo. Não somente um transistor com comprimento total. Então eu vou fazer um exagero aqui e vou aumentar mais ainda. E vou rodar a simulação de novo. Já conduziu lá seus 300 mA. Agora sim vai virar um transistor de potência. Vou refazer o cálculo aqui com outro W mais exagerado ainda, com mais 2 zeros. ΔV, 142 mili, ΔI 134. Opa, uma coisa bem parecida já, ó. 142 mili por 134 mili. Aproximadamente 1 ohm. 1,08 ohm. Ok, já virou uma coisa parecida com um transistor de potência. Se vocês forem observar um layout de um transistor de potência, ele vai ser um transistor muito comprido, só que formando como se fossem dedos, como os dentes de um pente, para que as várias seções dele sejam postas em paralelo, para ter uma resistência mais baixa em condução, como isso aqui. Eu vou passar para vocês agora a atividade que é fazer o contrário. Cada um de vocês abre o LT Spice aí e façam o contrário. Voltem para o W original. Vamos voltar esse aqui para o W original. 1,2 mili. Ok? E agora me digam... Opa. É 1 ponto, não é 1 vírgula. Já causei erro do simulador. 1,2. E agora me digam qual vai ser o efeito de eu aumentar o L do transistor. Só que, um momento. Quando aumentar o L, vai subir um pouquinho a tensão de threshold dele também. Talvez eu tenha que subir a tensão de gate um pouco. E vocês me calculem aí, então, como é que vai ficar a impedância de dreno, que é essa inclinação aqui, à medida que eu aumento o L. Não vão fazer um aumento tão absurdo como eu fiz aqui, de aumentar em 100 vezes. Vão aumentar o L em passos aí que vão duplicando o L 2 vezes. Duplica o L e duplica o L de novo, para verificar como é que vai ficar essa impedância aqui. Eu vou manter anotado aqui qual era a impedância original vista. Essa aqui, que era a impedância original vista aqui, quando ele está em saturação. Façam vocês agora, então, e calculem a impedância vista do dreno com o L sendo o dobro. Ok?